Olá, boa tarde, bem-vindo ao canal, que a paz do Senhor esteja com você. Eu sou o pastor Emerson e nós estamos conversando sobre as características do Evangelho que se encontram na Bíblia, a Palavra de Deus. Você vai encontrar no nosso canal outros temas como a origem sobre-humana do Evangelho. O Evangelho é o mesmo e eterno. O Evangelho tem a cruz, tem o novo nascimento, vem de Cristo. Tem arrependimento, o Evangelho tem mudança do ser e tem nova aliança com Deus, novo corpo, a igreja, tem vitória sobre o pecado e hoje o 11º tema que vamos tratar é nova filiação. E a nova filiação é um vínculo entre pai e filho, entre Deus e os homens, com base naquilo que a palavra de Deus tem outorgado através de Jesus Cristo a todos quantos creem em Jesus. É diferente de ser afiliado a uma associação, a uma igreja ou um partido político. Ser filho de Deus é obter o reconhecimento do próprio Pai de Jesus Cristo, ser registrado como filho de Deus, é ter um pai que cria um vínculo completamente novo com esse pai, que é o Senhor Criador dos céus e da terra. E dessa forma nós passamos a ser coparticipantes, co-herdeiros do reino de Deus, assim também como da natureza divina outorgada pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a explorar junto comigo o texto que está no livro de João, capítulo 1, versículos 11 em diante, onde o evangelista explica para nós as duas características sobre as pessoas que acreditam, que creem, entregam a sua vida e aqueles que recusam a Cristo Jesus. Está escrito no texto de João, capítulo 1, versículo 11 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, é bem interessante verificar que a palavra de Deus nos mostra que Jesus veio para os seus. E esse contexto, ele significa exatamente o contexto genético, o contexto hereditário, o contexto da família, da raça da qual Jesus pertencia. E a palavra filiação, ela também pode ter essa definição, tanto como a ligação familiar, quanto a ligação com a sua etnia. E Jesus veio para os seus, para aqueles que eram primeiramente chamados pelo seu Pai para fazer parte da família divina, mas estas pessoas negaram, se recusaram a acreditar que Jesus Cristo era o Messias, o Cristo ungido e enviado por Deus. Dessa forma, eles não o receberam, eles não aceitaram, eles o negaram. E tendo esse fato em mente, nós verificamos que no versículo 12 do mesmo capítulo está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, os que creem no seu nome. Então, esse texto está no plural, falando então de muitas pessoas que, independentemente da sua etnia, da sua filiação natural, podem se tornar filhos de Deus
ao receberem, ao crerem em Jesus Cristo. Então, no versículo 13, informa ainda, completando, que essas pessoas que recebem a Jesus, que creem no seu nome, eles são aqueles que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, do varão, mas de Deus. O que isso significa? Isso significa que estes versículos, que também está no plural, está interpretando somos filhos de Deus. E esta é uma informação muito importante que vai permear o Evangelho e vai também trazer um esclarecimento, pois a Bíblia diz a todos quantos o receberam. Mas também no versículo anterior, o versículo 11, informa que houve aqueles que não receberam a Cristo. Veio para o que eram os seus e os seus eles o recusaram. Portanto, estes que recusaram não podem receber os efeitos sobre as suas vidas que estão descritos no versículo 12, na continuação do texto, onde a palavra nos diz que os que o receberam e creram no seu nome também receberam o direito e o poder de serem filhos de Deus. Então, está bem claro na palavra de Deus que existem filhos, aqueles que receberam, e existem aqueles que recusaram e, portanto, não poderão sofrer os efeitos ou receber o direito de serem chamados filhos de Deus. O próprio Jesus Cristo, em João 3,18, falando a respeito de si mesmo, ele escreve: quem não crê já está condenado. E é também no capítulo 3 de João que Jesus vai conversar com Nicodemos e explicar sobre o novo nascimento, informando que para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo da água e do Espírito.
Isto também é uma condição sem a qual se torna impossível ver o reino de Deus. Assim como também é uma condição sem a qual é impossível ser filho de Deus, se não receber a Cristo como Salvador, o Messias e o Senhor. Afinal, foi este o anúncio que o anjo, ao aparecer para os pastores em Belém, na noite do nascimento do Senhor Jesus, anunciava: nasceu hoje na cidade de Belém o Cristo, o Senhor e o Salvador. Então a mensagem, o conselho completo do Evangelho precisa estar completamente explorado, exposto de forma clara. Evidentemente, todos os seres humanos são filhos de Deus por descendência de Adão em função da criação. Porém, Adão perdeu a oportunidade da sua hereditariedade espiritual no Éden e Jesus veio recuperar para a humanidade aquilo que Adão perdeu. Tanto que nós vemos na exploração deste assunto por parte do apóstolo Paulo que o pecado entrou no mundo através de uma pessoa, mas a graça superabundou também através de uma pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo, que através do seu Espírito vai perfilhar, ou seja, adotar, formar filhos para Deus. Porém, no âmbito da salvação, no circuito da salvação, a volitiva humana é importante. Jesus diz em João 3,18, aquele que não crer. E em várias ocasiões, o Senhor Jesus disse, vocês não querem crer em mim, por isso não são minhas ovelhas. Então, no circuito, no âmbito da salvação, no período da graça, nós precisamos entender que para se tornar um verdadeiro filho de Deus, é necessário crer em Jesus, acreditar no seu nome, confessá-lo como o Cristo, o Senhor, Salvador, e também receber a regeneração através do novo nascimento. Por isso, amados irmãos, vocês que estão ouvindo, participando e acompanhando o assunto sobre as características do Evangelho, precisamos ter bem claro e evidente que não há nenhuma contingência racial e hereditária para se tornar um filho de Deus. Apenas uma decisão é necessária. Não receber a Jesus como Filho de Deus, o Messias enviado por Deus, é uma condição sem a qual não se pode ser filho de Deus. Assim como nascer de novo é condição sem a qual não é possível ver o reino de Deus. E o que isso significa? Significa que as palavras-chave, crer, receber, renunciar e participar da nova vida, que é conhecer a Jesus e reconhecer Jesus, o enviado do Pai, e ser iluminado pelo Espírito Santo de Jesus e de seu Pai, é que vai tornar uma pessoa parte da família de Jesus. Também é interessante esclarecer que ter uma família religiosa ou nascer numa família religiosa não é um critério absoluto para ser filho de Deus. A famosa expressão nasci nessa e vou morrer nessa pode ser a escolha incorreta. Porém, a individualidade é respeitada. E a pessoa que não deseja fazer parte desta família pode simplesmente ir embora, perdendo assim a sua herança celestial. Por outro lado, pode também se arrepender, a exemplo da parábola do filho pródigo, onde Jesus ensina que o indivíduo pode retornar para Deus através unicamente de Jesus Cristo ao se arrepender e ser introduzido na família divina. Portanto, a herança é espiritual, é divina, é celestial, é sobre-humana, assim como todo o Evangelho, do princípio ao fim, é também sobre-humano.
Em Romanos capítulo 8, versículos 12 ao 23, o apóstolo Paulo nos explica que nós somos filhos de Deus através de Jesus Cristo, quando cremos e recebemos o Espírito do seu Pai, que é o próprio Espírito Santo. Também nos informa que aquele que não tem o Espírito de Cristo, o tal não é dele. Portanto, Jesus continua chamando a humanidade para se tornar parte da família de Deus, e nós precisamos dar uma resposta para o Senhor, e todo dia nós precisamos responder qual a nossa posição diante do convite que o Evangelho permanece fazendo. Então, amado ouvinte, você que tem acompanhado o canal, já percebeu que simplesmente o fato de dizer que crer em Deus, ou ser um religioso, ou participar de uma religião, não é uma garantia de que o indivíduo é de fato um filho de Deus, pois o próprio Jesus nos ensinou que é necessário nascer de novo. E você? Qual a sua condição atual diante do assunto exposto no vídeo de hoje? Você já tem o testemunho do Espírito de Deus sobre a sua filiação? Ou você ainda tem dúvidas sobre a que família pertence, de que espírito sois? Vale a pena nós lermos novamente os versículos dessa pregação, desse texto de hoje? Ele veio para quem era seu, mas os seus não o receberam. Será essa a sua posição? Não receber a Jesus que veio para você? Também diz a Bíblia: eis que estou à porta e bato, e se abrires, eu entrarei e cearei com você. O Senhor é um cavalheiro. Ele está batendo na porta do seu coração e oferecendo o Espírito da graça, o Espírito de Deus, e convidando você para fazer parte do projeto para todos os povos aonde o Evangelho é pregado. Ou será que você faz parte das pessoas do versículo 12, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, os que creem no seu nome. Veja bem o versículo seguinte: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Gostaria de lembrar a você que quando Maria recebeu a mensagem do anjo informando que ela daria luz ao Messias, o Cristo, o Salvador, ela não tomou a iniciativa pela força da carne, ou seja, pelos desejos sexuais, se deitar com o seu marido José e assim gerar um Messias, uma criança, um Salvador. Isso foi algo inexplicável, misterioso, foi um milagre. O Espírito Santo produziu em Maria o Salvador. O texto nos diz que as pessoas que recebem esse mesmo Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, elas se tornam pessoas também espirituais. Não é pela carne, pela vontade humana que se produziu o Messias. Foi algo sobrenatural, sobre-humano. Assim também o Espírito do Evangelho, o verdadeiro testemunho que é dado por Jesus Cristo, ele está em todo lugar, capacitando as vidas a se tornarem, dando poder para serem feitos, dando o direito de se tornar filho de Deus, sem o qual é impossível ver o reino de Deus. E hoje eu convido você a entregar a sua vida, colocar no altar, e se você tem dúvidas, se é um nascido de novo, regenerado, se você ainda não tem certeza, vamos orar para que o Senhor, tocando o seu coração, hoje venha esclarecer. E eu convido você a seguir o nosso canal,
a verificar todas as 12 características do Evangelho que ali estão esclarecendo a vida dos crentes e convidar você a participar desse projeto, levando o Evangelho a todos os povos. Entregue hoje a sua vida a Jesus, acompanhe com esta oração e participe do nosso canal no Instagram, no YouTube. Ajude esta obra a levar a palavra de Deus para todos os povos. Senhor nosso Deus, nós oramos e intercedemos pelas pessoas que vão receber essa mensagem, que elas possam ser tocadas pelo Teu Espírito e que possam tomar uma decisão com respeito à sua vida espiritual e entregar diante do trono de Deus, aos pés de Cristo, para serem adotados como filhos do Deus verdadeiro, pois nós sabemos que existem, Senhor meu Deus, pessoas que não creem, que negam e que recusam que Jesus é Filho de Deus, é enviado, o Messias, para nos salvar. Paizinho querido, abençoa e toca estes corações, o Teu Espírito é quem convence. E nós oramos para que essas pessoas venham a receber da Tua graça, do Teu Santo Espírito, a iluminação e se tornarem parte da família de Cristo e serem adotados, serem filiados à família espiritual do Pai de Jesus, o nosso Deus. Em nome de Jesus eu oro. Que a graça de Deus, o amor de Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja contigo todos os dias, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.